Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, estaremos lendo os versos de 1 a 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento nessa leitura. 1 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 6. E assim nós lemos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e colocamos-nos diante de Ti em adoração, em tudo aquilo que tem sido realizado já neste culto. E nesta hora em que lemos a Tua palavra, que o Teu Espírito nos guie, nos conduza para o entendimento e a disposição para a aplicação no nosso viver daquilo que Tu tens para nós como recado nesta noite. Fala ao nosso coração, continua com o Teu Espírito a ministrar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo. Como mencionei, temos como tema para o aniversário da igreja 53 anos compartilhando o amor de Deus. Então, neste mês, estaremos enfocando esse compartilhar do amor de Deus, não apenas na conferência de aniversário, mas nos demais momentos, de que forma podemos estar compartilhando esse amor de Deus. Nós temos como nossa forma de ser igreja o conviver, crescer, compartilhar. Então, estamos afinados com aquilo a que nos propomos como igreja, de que seja realidade na vida de cada um de nós. Quem era Timóteo? A quem é que Paulo está escrevendo essa carta? Timóteo passou a ser companheiro de jornada do apóstolo Paulo. Ele entra na história missionária lá no capítulo 16 do livro de Atos, e ele é convidado a se envolver naquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo na segunda viagem missionária junto com Silas, e ele agora se incorpora ao grupo. E vamos ver que Timóteo vai ser um companheiro de Paulo ao longo de toda a sua jornada. Esta carta aqui, no momento em que essa carta foi escrita, Paulo estava encarregando Timóteo. Timóteo havia sido encarregado de estar na liderança da igreja de Éfeso. O mais provável é que Paulo escreve essa carta da região da Macedônia, possivelmente da cidade de Filipos, e escreve essa carta para Timóteo, que estava à frente, liderando aquela igreja ali em Éfeso, sendo que ele era aquele pastor itinerante, a quem Paulo então enviava para determinados locais, para auxiliar a liderança daquelas igrejas. E nós vamos ver que na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele convida Timóteo para vir ter com ele. Neste segundo momento, ele não está mais em Filipos, ele está muito provavelmente em Roma,
e preso, e ele mesmo vai dizer naquela carta que ele está prestes a ser oferecido como sacrifício a Deus. Ele está para ser morto. E ele diz, a hora da minha partida está se aproximando, mas é o momento em que ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele diz então, vem ter comigo, vem de Éfeso até Roma para ter comigo. E ele pede para que Timóteo seja portador também dos livros e pergaminhos que ele deixou em Troade e também de uma capa. E ele diz, vem antes do inverno. E nós cremos que aquela capa estava fazendo falta a ele no lugar em que ele estava preso ali em Roma. Timóteo é alguém que acompanhou o apóstolo Paulo ao longo desse seu ministério missionário, desde a segunda viagem missionária, o início da segunda viagem missionária, até o momento da morte de Paulo. Nessa primeira carta, o apóstolo então traz diversas recomendações daquilo que deveria ser colocado em prática nas igrejas às quais ele viesse a ser enviado, tanto na igreja de Éfeso como aonde ele estivesse. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós temos o apóstolo Paulo falando daquilo que é o âmago do evangelho. Ele está aqui tratando do que é a parte central, principal. E ele começa dizendo que para que essa parte central possa estar sendo colocada à disposição da maneira que deve, o primeiro passo é a oração. Então ele diz, antes de tudo, pois, exorte que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Eu não sei se você já teve a oportunidade de orar em favor de todos os homens. Normalmente, na nossa oração, a gente ora por aquilo que são as nossas necessidades, ou talvez de alguém que está próximo a nós. E a gente apresenta aqueles pedidos daquilo que a gente tem o conhecimento e que busca do Senhor o atendimento da nossa oração. Mas aqui o apóstolo está dizendo que nós precisamos orar por todos os homens. Eu exorto que se use a prática, não é nem algo que a gente venha a fazer ocasionalmente. Ele diz que é algo que deve ser constante na nossa vida, orar por todos os homens. Mais adiante ele vai dizer por quê? Porque mais adiante ele vai dizer que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeiro passo, então, daquilo que é necessário a que estejamos atentos na nossa vida cristã. Oração por todos os homens. Não vou aqui fazer um estudo sobre cada forma de oração que o apóstolo Paulo aqui cita. Ele diz súplicas, orações, intercessões, ações de graças, mas poderíamos resumir dizendo que de todas as formas estejamos orando por todos os homens. Mas ele continua dizendo, e também pelas autoridades, os reis e todos que se acham investidos de autoridade. Talvez como continuação daquilo que foi dito no primeiro versículo, porque essas pessoas também precisam de salvação. Precisamos estar orando por elas, porque elas também são objeto do amor de Deus. Deus ama a todas as pessoas. Versículo de ouro da Bíblia, como é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo inteiro, Deus ama todas as pessoas do mundo. Que maravilha sabermos que Deus nos ama. Deus ama o mundo não apenas de forma englobada, coletiva, genérica,
mas Ele ama a cada um de nós individualmente. Mesmo quando nós tenhamos talvez realizado alguma coisa, feito alguma coisa no passado que pudesse ferir ao próprio Deus, mas Ele continua nos amando. A gente cantou, né, que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom para conosco, apesar de quem somos. Ele ama a cada um de nós, mesmo quando permite que alguma coisa que a gente não planejaria acontecesse. Hoje pela manhã compartilhei com a igreja que no período em que estive em viagem, agora de férias, 2 semanas em Portugal, roubaram as nossas malas com todo o conteúdo para a viagem. E a gente ficou só com a roupa do corpo, praticamente. Mas como podemos sentir o cuidado de Deus, como podemos sentir a providência dEle, como podemos sentir que Ele está presente conosco, mesmo quando as coisas fogem ao nosso controle. Ele nos ama individualmente e Ele continua sendo bom, mesmo quando alguma coisa foge ao que seria o nosso planejamento. Ele ama, então, as pessoas que estão em função de autoridade e tem o mesmo desejo para com elas que Ele tem para com todos nós, que todos possamos estar na Sua presença por toda a eternidade. A nossa oração, então, nessa continuidade entre os versos 1 e 2, é para que todas as pessoas, incluindo aquelas que estão em função de autoridade, possam conhecer o amor de Deus. Ele diz em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Para que vivamos vida tranquila e mansa. As autoridades é que vão norteando aí a caminhada de cada país, cada um no seu ambiente, país ou estado ou município, todos aqueles que têm alguma função de autoridade. Eles estarão construindo os caminhos para que possamos ter essa vida tranquila e mansa. Agora, quando a gente pensa numa vida tranquila e mansa, a gente é levado a imaginar, primeiramente, um local muito agradável, uma rede presa em 2 coqueiros, né, e alguém deitado aí numa situação de uma vida tranquila e mansa. Mas aí a gente lembra quem é que está escrevendo esse texto. E quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo. E a gente sabe que Paulo não estaria assumindo essa posição como sendo a vontade de Deus para nós de forma direta, como objetivo final. É claro que uma rede amarrada entre 2 coqueiros é algo agradável para nós, e eu tenho certeza que isso faz parte do propósito de Deus na vida de cada um de nós. Mas este não é o fim, a finalidade não é esta. Nós temos o texto em que o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que a gente venha a fazer, que a gente venha a fazer para a glória de Deus, não? Tem até uma música de VPC, eu acho que fala que seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Correr de manhã, jogar futebol, andar pela praia, tomar sol, sair com os amigos, rir e cantar, viver e estar feliz com a vida. Tocar violão, ver televisão, andar de automóvel, ganhar o seu pão, ser luz e ser sal. Ser luz e ser sal, está faltando essa frase aí, né? Por onde se vai, fazer tudo para a glória do Pai.
E então, em todas essas coisas que parecem ser algo em que nos envolvemos eventualmente, mas a música retrata bem o que é o propósito final, de que o que quer que estejamos fazendo, possamos ser luz e ser sal. Tivemos recentemente a série Presença, que partiu do texto em que o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, e então em tudo que venhamos a fazer, mesmo ao estar numa rede, fazer tudo para a glória do Pai. E então ele diz para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, e a gente vai ver que o que é que significa essa vida tranquila e mansa, com que propósito, ele vai dizer em seguida. Uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essas duas palavras talvez pudessem ser traduzidas, os estudiosos da língua dizem que elas poderiam ser traduzidas como piedade, fidelidade a Deus. Respeito, santidade. Ou seja, que a nossa vida possa ter, dentro deste ambiente de uma vida tranquila e mansa, sem estarmos com dificuldades por conta de posições contrárias quanto ao Evangelho, que possam se estabelecer no nosso lugar, né? Quer seja município, estado, país. Essa vida tranquila e mansa, para que possamos viver com mais facilidade uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de santidade, separados para Deus. Fidelidade a Deus no cumprimento da sua vontade, separados para Ele, vivendo de acordo com a maneira de viver que Jesus deixou como exemplo para nós. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a gente fala de todas essas coisas, mas a Bíblia vem nos apontando que o objetivo final de Deus, o propósito final dele na nossa vida, é que possamos estar proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso está dentro do contexto do que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. Porque ele continua dizendo, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável? Que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, com toda a fidelidade a Deus e santidade. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ele estava construindo aí o ambiente, construindo o propósito de vida, para aquilo que Deus tem como bênção maior na nossa vida. Qual é a maior bênção na nossa vida? De que é que adianta alguém ter uma vida tranquila e mansa, se no final estiver destinado ao afastamento de Deus por toda a eternidade? Mas tudo aquilo que ele vem formando aqui está alinhado com o que é o propósito de Deus para todos nós. Ele deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quantas pessoas estão à nossa volta e que não sabem que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é o que a palavra de Deus está nos dizendo, e que esse mediador é Jesus Cristo. Muita gente começa a querer tirar por menos, vamos usar a expressão, e dizer assim, não,
Todas as religiões estão certas. Tudo aquilo que você possa fazer em nome de Deus, tá bom. Todo caminho dá na venda. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus nos diz é que há um só Deus. Quantas pessoas estão adorando a outros deuses? E há um só mediador, e quantos estão se firmando em outros que possam ser mediadores entre nós e Deus? E a palavra diz aqui, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E por que é que Ele é o único? Porque Ele a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele foi que pagou o preço com a própria vida. Ele pagou o preço do perdão do meu pecado, do seu pecado, do pecado do mundo inteiro. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, vai deixar isso bem claro, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele se deu em resgate por todos. Essa palavra, para uma comunidade daquele primeiro século, ela tinha um significado bastante claro. Quando a gente fala aqui em resgate, pode ser que a gente não tenha a mesma impressão, mas a palavra que está aqui, ela tem a ver com o preço de um escravo. Você, para libertar um escravo, você precisaria comprar esse escravo para poder dar a ele a liberdade. Ou um escravo que conseguisse juntar o dinheiro suficiente para comprar a sua própria liberdade. Essa palavra resgate aqui, ela tem a ver exatamente com o preço que se paga pela liberdade de um escravo. Nós estávamos escravos da condenação do nosso pecado, mas Cristo se deu em resgate. Ele se deu em resgate por nós. Ele pagou o preço. E então, por isso que Ele é o único. E Ele é o único porque só Ele pôde viver sem pecado e assim morrer pelo nosso pecado, assumir o preço do nosso pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus foi o único que, tendo vivido sem pecado, pôde assumir a condenação que era nossa, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E ele conclui esse trecho dizendo: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Isso então cai nas nossas mãos. Essa responsabilidade de prestar esse testemunho cai nas mãos de cada um que já teve o conhecimento dessa verdade, que já recebeu para si o perdão de pecados que Jesus oferece de graça por meio da fé. Ele oferece de graça porque Ele pagou o preço e coloca à nossa disposição. E coloca-nos então com a responsabilidade do compartilhar com outros dessa verdade. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. No contexto, então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: antes de tudo, como primeiro passo, estejam em oração por todos os homens. Em oração, inclusive, por aquelas pessoas que estão próximas de nós. Aqueles que, mesmo estando próximos, mas que não têm conhecimento dessa verdade. E que nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para levar-lhes essa boa nova. A oração por eles, por todos os homens, a oração pelas autoridades que precisam também de salvação, de perdão, de vida eterna, para que nós tenhamos uma vida tranquila
e mansa, ou seja, sem outras dificuldades que possam atrapalhar essa proclamação da mensagem do Evangelho. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Cristo veio na plenitude dos tempos, porque o ambiente estava preparado. O ambiente foi preparado no sentido de que havia o domínio romano e então não havia fronteiras. Nós vemos o apóstolo Paulo se deslocando daqui para ali e, se não fosse esse império romano, muito possivelmente em cada lugar ele teria dificuldade para entrar, saber quem é você, porque é que você está vindo aqui nessa cidade ou nesta região. Mas ele estava debaixo da Pax Romana, a paz estabelecida pelos romanos em todo o território onde tinham o domínio. De tal maneira que a mensagem poderia ser transmitida para todos os lugares. Havia também o vestígio do que foi o império anterior, o império grego, que estabeleceu a língua grega. E a língua grega era falada em todos os lugares. E a mensagem do Evangelho podia ser proclamada em qualquer lugar. Veio a plenitude dos tempos, o ambiente estava preparado. Ao orarmos pelas autoridades, estamos orando também para que tenhamos um ambiente propício para que a mensagem do Evangelho possa ser pregada. E ser pregada não apenas no nosso país, mas fora dele. Nós temos um ambiente preparado por Deus para isso. Porque o brasileiro é bem quisto em todo lugar do mundo. Em qualquer lugar que você chegar, alguém ouviu falar em Pelé, ouviu falar em Neymar, ouviu falar em Ronaldo, Ronaldinho, né? E o brasileiro é bem-vindo em todo lugar do mundo. Por falar nisso, numa viagem ao exterior, o passaporte brasileiro, ele é muito valorizado. Se você tem o seu passaporte roubado, graças a Deus, na nossa viagem, estávamos com o passaporte conosco, cartão de crédito, né? Mas se você tem o passaporte roubado, uma das coisas é porque ele é muito valorizado para quem deseja trocar ali a fotografia, porque você pode botar, num passaporte brasileiro, você pode botar a fotografia desde um chinês, um hindu, um alemão, porque o brasileiro tem gente de todo tipo e é bem quisto em todo lugar. Que possamos orar pelas autoridades para que tenhamos o ambiente propício para que a mensagem do Evangelho seja transmitida tanto internamente como para fora do país. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira é uma das maiores do mundo. Oremos pelas autoridades para que tenhamos o ambiente propício e que a mensagem do Evangelho esteja sendo propagada, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, inclusive aquele nosso colega de trabalho, aquele nosso vizinho do prédio, familiares nossos que ainda não são crentes. Começo de tudo, oração por eles. E a disposição para que esse testemunho seja prestado em tempos oportunos. Deus vai abrir oportunidades para que você possa ir compartilhando um pouco daquilo que é a fé que temos em Jesus Cristo. E a palavra não voltará vazia. Paulo traz então um conselho para Timóteo. E esse conselho para Timóteo era para que Timóteo implementasse nas igrejas pelas quais passasse. Esse conselho que é dado para Timóteo chega até nós hoje. Deus providenciou para que essa carta chegasse até nós 2000 anos depois. Porque o propósito dele na nossa vida continua sendo este.
O propósito é que sejamos instrumentos desse compartilhar desta verdade, de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que nós possamos ser essas testemunhas que aproveitam as oportunidades que Deus abre diante de nós. Que possamos estar atentos a isso. Caso contrário, Deus vai abrir uma oportunidade e a gente vai deixar passar. Mas a gente precisa estar atento, porque a gente vai estar em oração, pedindo que Deus abra essa oportunidade, e vai estar atento, vendo cada momento na nossa vida como a possibilidade de uma oportunidade que Deus está abrindo, para que possamos testemunhar desse Evangelho. Hoje pela manhã falei desse testemunho através do serviço. E às vezes Deus abre uma oportunidade de servirmos, para que através do serviço possamos chegar perto e compartilhar então esta mensagem. Qual é o ganho que a gente tem com isso? Bem, para nós mesmos, a gente talvez tenha, né, na promessa que a Bíblia fala, né, talvez a gente tenha uma estrela a mais na testa quando estiver no céu. Mas talvez para a gente bastasse sermos salvos. No entanto, Jesus Cristo nos deixou o exemplo. Ele saiu do céu para realizar a salvação, preparar um grupo de pessoas que pudessem iniciar o compartilhar dessa verdade. Esse grupo de pessoas foi eficaz o suficiente para fazer com que esta mensagem atravessasse esses 2000 anos de história e chegasse até nós. E nós agora temos a responsabilidade e o privilégio de sermos instrumentos de Deus no transmitir esta mensagem também a outros. Orando, reconhecendo a necessidade de todos os homens, dando esse testemunho oportunamente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e pense nas pessoas que fazem parte do seu círculo de conhecimento, de amizade, e que ainda não conhecem que Jesus Cristo é Salvador. Veja quais serão as pessoas pelas quais você se dispõe a, em primeiro lugar, orar. Orar para que o Espírito de Deus possa trabalhar nas suas vidas. Orar para que Deus abra oportunidades para que você seja um instrumento de Deus e possa compartilhar com elas a verdade do Evangelho. Orarmos também pela nossa pátria, pelas pessoas de autoridade que também precisam do Evangelho e que são responsáveis pelo ambiente adequado para que essa mensagem seja espalhada não apenas na nossa pátria, mas no mundo todo. Terminamos nesta semana os 40 dias de oração pelo Brasil, mas continuamos a orar pelo Brasil, pelas autoridades brasileiras. E orar para que, através de nós, pessoas possam chegar ao conhecimento da salvação em Cristo. Mas talvez você entrou aqui hoje ainda sem ter a certeza de salvação em Cristo, você ainda não tinha a segurança de que qual seria o seu destino ao terminarem os seus dias aqui. E você nesta noite ouviu que o propósito de Deus é da salvação de todas as pessoas. Jesus Cristo pagou o preço, o resgate por todas as pessoas, inclusive por você. Não importa como tenha sido a sua vida anteriormente, mas Cristo já pagou pelo pecado de cada um de nós.
E Ele convida a estarmos com Ele. Ele é quem diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a oportunidade de você poder dizer: sim, Senhor, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, eu recebo o perdão que Ele comprou na cruz para nós. Eu recebo a segurança de vida eterna contigo no céu. Você pode fazer isso do lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, dizendo: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra que nos mostra o que é o Teu propósito para a nossa vida. Mesmo quando nos cercas de tantas coisas, profissão, trabalho, lazer, descanso, mas o Teu propósito maior está na salvação, não apenas nossa, mas daqueles que estão ao nosso alcance. Assim, Senhor, usa-nos como instrumentos Teus, para proclamar essa salvação, para dar testemunho deste resgate que Cristo providenciou para nós, ao morrer na cruz em nosso lugar, levando sobre si a condenação do nosso pecado. E Senhor, se nesta hora alguém aqui ainda não tinha a segurança de salvação, que o Teu Espírito esteja confirmando no seu coração esta necessidade de entrega e que este é o momento adequado para fazê-lo. Não sabemos o dia de amanhã, mas hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Assim, Senhor, age na vida de cada um de nós, usa-nos como instrumentos Teus para testemunhar também para outras vidas, aqueles que estão a nosso alcance, e que, através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado, toda glória seja dada a Ti. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana em que estejamos atentos à Tua voz, prontos a fazer a Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.